Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Josi e sua biblioteca. No vídeo de hoje eu vou responder a uma tag, a tag Ditos Literários, que eu vi no canal da Juliana Garrido e eu achei muito legal, resolvi fazer aqui também. Sem mais delongas, vamos começar. A primeira pergunta é: em época de Black Friday, quem tem dinheiro é rei? Um livro adquirido na Black Friday. Eu trouxe para ilustrar essa pergunta A Inquilina de Wildfell Hall. Esse livro eu adquiri em novembro do ano passado e eu paguei R$35. No momento que eu tô gravando esse vídeo, ele está por R$ 55,93 na Amazon. Então eu considero que foi uma boa compra de Black Friday. Eu ainda não li. A próxima pergunta é: livro da onça. Um livro que você achou que era bom, mas te enganou direitinho. Aqui, não é que o livro seja ruim, é que a minha expectativa em relação a ele era muito alta e eu senti que não se concretizou no momento que eu estava lendo. Eu senti que faltou alguma coisa, talvez uma conexão minha com a obra, e eu estou falando de Thomas Mann e o seu A Morte em Veneza. E Tônio Krieger, eu confesso que eu ainda não terminei, justamente porque eu não me empolguei muito com A Morte em Veneza. Então, esse livro aqui representa o meu livro da onça, um livro que eu tinha muita expectativa, mas que não atendeu a minha expectativa. De forma alguma, significa que o livro é ruim. Terceiro, Filho de Leitor, Leitoré. Um livro que você passaria para os seus filhos. Como eu não tenho filhos, eu vou dizer um livro que eu passaria ou que eu indico para qualquer leitor. Eu acredito que seja uma leitura fundamental, uma leitura obrigatória para nós brasileiros e para qualquer pessoa que queira desenvolver um senso crítico maior sobre a sua própria realidade, o mundo em que vive. Enfim. E esse livro é Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus. A próxima pergunta é: além do que se recebe, um livro que você ganhou de alguém. Para representar essa pergunta, eu trouxe o Autobiografia do Mundo de Ontem, do Stefan Zweig, que é um livro que eu queria muito ler, e ele foi um presente de um amigo muito querido, e ele me deu justamente porque era algo que eu queria muito. Então, Valmir, muito obrigada. Eu ainda não consegui fazer a leitura, mas ele também tá no radar de 2026. O próximo tópico é: leitor escaldado tem medo de livro hypado. Um hype que você tem medo de se decepcionar. Eu não costumo ler livros hypados, porque eu não escolho minhas leituras baseadas nos livros mais vendidos no Brasil ou no mundo. Eu costumo escolher aquilo que eu vou ler a partir das leituras que eu já faço, ou de pessoas que eu admiro, que estão indicando aquele livro, de amigos próximos que dizem: ah, você já leu essa história? Então, se eu não tiver lido, eu vou atrás, eu pesquiso, ver se vai me interessar. Então, é uma pergunta um pouco difícil para eu responder. Mas um livro que eu separei aqui é um livro que esse ano foi hypado, que eu li em 2021, e eu estou falando de A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, que é um livro maravilhoso. Eu adorei conhecer a história da Macabea. Então, o que eu posso fazer além de indicá-los? Com relação ao próximo tópico é que muitos criticam, mas você continua amando. E esse aqui é um livro que foi muito criticado, mas que quando eu li funcionou muito para mim. E aqui é importante dizer, não é que o livro não tenha problema. O livro tem seus problemas, eu poderia ter muito menos páginas para dizer aquilo que pretende, mas o fato é que quando eu li, funcionou para mim, eu me conectei com a história, eu consegui refletir sobre a minha própria vida, sobre as minhas escolhas, porque aqui em A Biblioteca da Meia-Noite temos uma personagem que ela, por estar desconectada da sua vida, por não estar feliz com aquilo que está acontecendo ao seu redor, ela acaba se colocando numa situação delicada do quase morte
e vai parar numa biblioteca. E é recebida por uma bibliotecária da sua infância, com quem ela conversa, enfim, faz várias reflexões, e ela acaba percebendo aqui possibilidades, ela começa a refletir sobre as possibilidades de vida que ela poderia ter tido se ela tivesse tomado outras decisões. E essa é a premissa do livro. O fato é que isso me interessou bastante, porque quem nunca parou para pensar se a profissão que escolheu, o caminho que está trilhando é realmente aquele melhor para si? É aquele que você quer continuar fazendo para o resto da vida? Então, foi por isso que esse livro me tocou bastante. E foi isso que eu consegui aprender a partir da leitura dele. Foi essa reflexão que eu fiz. Então, muita gente critica, diz que é um livro raso, enfim, coloca milhares de defeitos, mas isso não me impede de continuar gostando e de ter me conectado com o livro quando eu fiz a leitura. Então esse aqui representa muito bem um livro criticado por muitos, mas que eu continuo gostando. O 7º dito é: livro dado não se olha o gênero, um livro que você ganhou, mas que não faz muito seu gênero. E para ilustrar, eu trouxe Nós, do Zamiati. Esse livro não faz muito o meu gênero porque não sou uma leitora muito assídua de ficção científica, mas eu pedi esse livro e eu ganhei. Então, Patrícia Martins, muito obrigada. Eu adorei a edição que você me deu. É um livro que com certeza eu vou ler em 2026. Livro mole em mente dura, tanto bate até que fura. Um livro que por muito tempo ficou parado na sua estante, até que finalmente você o pegou para ler. E aqui eu devo dizer que era um clássico da literatura brasileira, que eu demorei muito tempo para ler. É um livro que normalmente se indica na escola, mas eu confesso que eu nunca tive aquele interesse. Mesmo que eu tenha cursado letras, que os meus professores falavam muito desse livro, ainda assim eu nunca tinha me interessado muito por ler. Eu precisava muito pagar essa dívida comigo mesma, e então resolvi fazer a leitura de Dom Casmurro, do Machado de Assis. Então, pasmem vocês que a primeira vez que eu li esse livro foi em 2022, em janeiro de 2022. A próxima é: de livro em livro, o leitor enche a estante. Primeiros livros que compuseram sua estante. E aqui eu não posso deixar de mostrar ele. Quase Memória, do Carlos Heitor Coni. Inclusive, nessa edição maravilhosa da Tag Livros, esse aqui foi um dos primeiros livros que eu adquiri quando eu comecei a assinar a Tag lá em setembro de 2017. Inclusive, tem um short aqui no canal onde eu mostro os 12 primeiros livros que eu recebi como assinante da Tag. Eu vou deixar linkado aqui na descrição para quem tiver interesse em conhecer essas edições, porque elas são belíssimas. E ele foi um dos primeiros livros que eu adquiri. 10. Leitura pouca é bobagem. Um mês que você leu muito. O mês de janeiro, sem sombra de dúvidas, é o mês que eu mais leio, porque é o mês que eu ainda estou de férias. Então eu aproveito o recesso do Natal, do Ano Novo e mais os dias ali de janeiro para ler o máximo que eu posso, porque conforme o ano vai avançando, eu tenho uma dificuldade maior de manter um ritmo, um volume maior de leituras. Então, em janeiro deste ano, eu li um quadrinho, A Sala de Espera da Europa, e li 5 obras. Tomates Verdes Fritos, no Café da Parada do Apito, da Fanny Flagg. Eu li A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón, que inclusive eu li toda a tetralogia esse ano, e eu fiquei fascinada. Que escrita maravilhosa tem esse homem, esse autor espanhol. Se você não conhece a tetralogia O Cemitério dos Livros Esquecidos, do Carlos Ruiz Zafón, pesquise. São livros viciantes, apaixonantes. Você lê um e já quer ler o próximo. E quando você termina, você fica com saudade. Pelo menos foi assim comigo. Eu li também Proclamem nas Montanhas, do James Baldwin. Nunca tinha lido nada dele. Foi meu primeiro e eu gostei bastante. Eu li Dublinenses, do James Joyce, que é um livro de contos. Nunca tinha lido nada dele. Não gostei tanto assim. Eu tinha uma expectativa maior
em relação aos contos. E eu também li Só Garotos, da Patti Smith, que é uma narrativa onde ela expõe os seus anos de amizade com o seu amigo, o fotógrafo Robert. Então, foram livros que eu, no geral, gostei bastante de ler, e foi o mês que eu mais li. Então, janeiro, 5 livros e um quadrinho. A próxima diz assim: as páginas caem, o livro fica. Um livro que as páginas despencaram ou estão quase lá. Não tenho nenhum livro nessas condições. Cada leitor com sua mania. Uma mania literária que você desenvolveu. Então, eu trouxe aqui um dos livros para ilustrar para vocês essa minha mania literária, que é: eu risco os meus livros. Não sei se vocês estão conseguindo ver, porque é de lápis, mas eu não tenho dó de riscar os meus livros. Eu anoto mesmo. Aqui, quando é um livro de contos, eu anoto inclusive a data que eu fiz a leitura. Então, é uma mania que eu tenho. Os primeiros livros que eu comprei, eu não escrevia nada, eu tinha dó. Mas depois eu fui percebendo que eu tinha essa necessidade de anotar o que eu estava pensando, de anotar algo importante sobre o contexto, uma palavra que eu não sabia, enfim. E eu comecei anotando com caneta marca-texto, com caneta normal, e depois eu adotei o lápis. Então, atualmente, todos os meus livros são marcados apenas com lápis. O que os olhos não leem, o coração não sente. Um livro que, por algum motivo, você se recusa a ler. Eu fiz uma outra tag aqui no canal, respondendo 30 perguntas sobre 30 livros, então, se você não viu, vou deixar linkado aqui também. E para ilustrar essa pergunta, eu trouxe Memórias Póstumas de Brás Cubas. E não é que eu me recuso a ler. Eu quero ler esse livro, mas eu tenho um certo receio dele. Quem sabe em 2026 eu consigo me convencer a ler esse livro e finalmente perder esse receio que eu tenho de lê-lo. Dos livros, o menor livro da sua estante. Bem, para ilustrar, eu trouxe A Pedra da Loucura, do Benjamin Labatut. Este livro tem exatas 69 páginas e é o menor livro da minha estante. Eu ainda não li, então eu não sei do que se trata. De boas leituras, o mês está cheio. Um mês recheado de bons livros. Dezembro de 2025 está sendo um mês fantástico. Eu li A Mulher Desiludida, da Simone de Beauvoir. Foi o primeiro dela que eu li, lendo A Divina Comédia, do Dante Alighieri. É uma obra que eu queria ler há bastante tempo. Eu finalizei O Inferno e estou quase na metade do Purgatório. A última leitura, que também está sendo incrível, é Os Irmãos Karamazov, do Fyodor Dostoiévski. Aqui, para vocês verem como eu às vezes coloco flags nos livros também para ilustrar. Eu estou na parte final do livro, no momento que eu estou gravando, e ele tem 998 páginas e eu estou na 878. Então, me falta um pouco mais de 100 páginas para finalizar a leitura e eu estou gostando bastante. Diga-me o que tu lês, que te direi quem és. O gênero literário mais presente em suas leituras. Eu sou uma leitora de ficção, eu adoro, é o que eu mais leio e principalmente romance. Então eu trouxe aqui um livro, adorei fazer a leitura, inclusive eu fiz um vídeo comentando sobre ele. Vou deixar linkado aqui nos comentários, se você ainda não viu, veja. Quem sabe desperte em você a vontade de lê-lo. Um Olho no Peixe e Outro Livro. Um lançamento literário que você está aguardando há muito tempo. Para esta pergunta, eu tenho um pouco de dificuldade para responder. Eu não sou uma pessoa que acompanha a lista dos lançamentos do próximo ano,
ou dos best-sellers, daqueles livros que estão sendo mais vendidos ou mais aguardados. Eu costumo pautar as minhas leituras muito mais nas indicações das pessoas que me rodeiam e que leem, seja no grupo de leitura que eu participo, seja os meus amigos próximos que costumam fazer leituras também, ou mesmo um livro que é indicado dentro de algum livro que eu já estou lendo. Então não é algo que eu particularmente acompanhe, mas eu gosto muito de sempre comprar pelo menos um livro da pessoa premiada com o Nobel daquele ano. Então eu trouxe um dos livros que eu comprei de uma das ganhadoras do Prêmio Nobel, a Han Kang, que foi a penúltima, e também, na medida do possível, adquiro o livro do ganhador do Prêmio Jabuti, do Prêmio Oceanos e assim por diante. Então acompanho essas listas. Amigos, livros à parte. Um livro que você não emprestaria para ninguém. Bom, neste ponto preciso dizer que eu sou muito chata com os meus livros. Eu prefiro comprar um livro que eu gostei e dar para alguém do que emprestar os meus livros. Não é um hábito que eu tenho, emprestar os meus livros. E só para representar esta pergunta, eu trouxe uma edição muito especial que eu tenho, que é essa aqui, da antiga editora Kozak Naif. Não adianta chorar o livro esgotado. Um livro que você queria muito, mas sempre que ia comprar estava esgotado. Eu consegui adquirir no Submarino, à época, e eu estou falando de Gente Independente, do Halldór Laxness. E para finalizar essa tag, a última pergunta. Nunca diga deste autor nada lerei. Um autor que você tinha um certo receio, mas gostou quando leu alguma coisa dele. E aqui voltaremos a um querido deste canal, que eu tenho falado muito, que eu adorei, ele, Stephen King. Então, não poderia deixar de colocá-lo aqui. Inclusive, eu fiz um vídeo falando um pouquinho sobre Misery. Se você ainda não leu, mais um livro que eu indico que você faça a leitura. A premissa é muito interessante e a escrita do King é fantástica. Eu tinha um pouco de receio de ler o King, porque, como eu comentei anteriormente, o que eu mais costumo ler é romance de ficção. Mas eu não costumo ler terror. Então, eu havia já ouvido bastante sobre o autor, que ele era ótimo, mas justamente por ter essa linha de escrita muito voltada para o terror, eu tinha um certo receio. Até que eu li Escuridão Total Sem Estrelas, e eu adorei. E a partir disso eu fui procurar outras obras, ouvi falar muito bem desse aqui, adquiri, e também já tenho mais um na lista esperando para ser lido. Então, o Stephen King é com certeza um nome que ilustra muito bem um autor que eu tinha um receio de ler, mas que não me decepcionou quando eu comecei a ler as suas obras. Encerramos a nossa tag literária. Espero que vocês tenham gostado. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo e deixa aqui nos comentários. Você já leu algum desses livros ou tem vontade de ler alguns deles? Eu vou adorar saber e interagir com vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.